ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Eis o tempo aceitável, eis o dia da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o tempo aceitável, eis o dia da salvação. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó te hás de tornar. São as duas admoestações com as quais a Santa Igreja, através da Sagrada Liturgia, nos convida à introspecção, a entrarmos nos nossos corações para refletirmos na paixão e morte de nosso Senhor, por amor de nós e para nossa salvação. Paixão e morte que são frutos dos nossos pecados, dos nossos grandes pecados. E por isso, nós nos propomos a ir para o deserto, junto com Cristo nosso Senhor, para prepararmos a nossa colaboração na obra redentora que Cristo nosso Senhor vai realizar em nosso favor. Não é à toa que a Sagrada Liturgia e a Santa Igreja nos convida a lembrarmos a todo momento, sobretudo agora, na Quaresma, do nosso fim, da nossa morte. Pois é, meus amados irmãos, por mais que nós não gostemos de pensar nisso, é a única certeza que nós temos. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó te hás de tornar. É desse último momento da nossa vida, tão breve, que depende toda a nossa eternidade. Se nós, chegando lá, chegando neste último momento, formos encontrados em amizade com Deus, nós havemos de aproveitar uma vida de felicidade eterna nessa santa amizade. No entanto, se nós, ao chegarmos lá, estivermos em inimizade com Deus, imersos em pecado, apesar do grande desejo de Deus, nosso Senhor, de salvar a todos os homens, Ele não vai passar por cima da nossa liberdade. E nós, por nossa própria escolha, vamos passar a eternidade longe dele também. E é isso precisamente do que se trata o inferno. É a maior pena do inferno, estarmos separados de Deus por toda a eternidade. O Senhor, que é o princípio de vida, que é o princípio de toda a felicidade verdadeira. Por isso nós tenhamos sempre presente que nós somos pó e que ao pó havemos de tornar. É isso que a igreja nos convida na quarta-feira de cinzas, quando nós colocamos cinzas nas nossas cabeças, quando nós começamos as nossas penitências. Nós entregamos a soberania das nossas vidas a Deus nosso Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos pobres mortais e que Ele tem a primazia nas nossas vidas. Eis então, portanto, meus amados irmãos, o dia aceitável, eis o tempo da nossa salvação. É agora, esforcemo-nos para colaborar com Deus nosso Senhor. Dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Por isso, nos convém muito aquele episódio, convém muito que nós lembremos aquele episódio da vida do grande São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, que depois se tornou sacerdote, mas enquanto ainda garoto, costumava ajudar seus pais no trabalho rural, no trabalho da lavoura. Constantemente, ao ouvir os sinos da igreja que marcavam as horas do dia, costumava dizer para si mesmo, coragem, minha alma, o tempo passa, a eternidade se aproxima, vivamos como queremos morrer. Que isso sirva para nós de grande incentivo, a nós fazermos esse movimento de introspecção, a nós sairmos para o deserto com Cristo, observarmos os nossos corações. Geralmente, os pecados se apresentam para nós como um subterfúgio. Nós, em busca do sumo bem, em busca do bem verdadeiro, ao reconhecermos a nossa fraqueza, procuramos as apalpadelas, aqueles bens tão fugazes e superficiais que são capazes de nos agradar ou de nos fazer felizes por apenas um instante. Mas depois, desordenadamente, tornados pecados, tornados vícios, nos envolvem em grande tristeza, em grande caos. Por isso é importante que nós
nessa quaresma, reflitamos e nos voltemos com mais atenção para o nosso coração, procurando nele tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo apego desordenado que nos afasta de Deus nosso Senhor. Em sua recente encíclica, o Santo Padre, o Papa Francisco, encíclica que se chama Dilexit Nos, que se fala do Sagrado Coração de Jesus, ele nos amou, Dilexit Nos, ele nos amou. Em sua encíclica, o Santo Padre fala para nós dessa necessidade de introspecção, dessa necessidade de nós voltarmos para os nossos corações. E ele diz: nós vivemos num mundo de superficialidade, correndo freneticamente de uma coisa para outra, sem sequer sabermos o porquê, fazendo de nós mesmos consumidores insaciáveis e escravos dos mecanismos mundanos, despreocupados com o profundo sentido de nossas vidas. Precisamos, portanto, redescobrir o valor dos nossos corações. É isso que nós nos propomos a fazer, meus amados irmãos, nesse período da Quaresma. Redescobrir o valor dos nossos corações. E os nossos corações têm o valor do sangue de Cristo derramado para a nossa salvação na cruz. E, tendo Jesus querido passar por todas as nossas experiências humanas, sendo igual a nós em todas as coisas, colocando-se ombro a ombro nos nossos sofrimentos, a não ser nos nossos pecados, nosso Senhor quis passar também pelas tentações que nós passamos. E é aí que a liturgia nos convida a refletir no Evangelho de hoje, naquele período em que nosso Senhor vai se preparar para realizar a obra da nossa redenção, e ele vai passar 40 dias e 40 noites fazendo penitência no deserto. E, obviamente, depois desses 40 dias e 40 noites, nosso Senhor teve fome. E é então que o demônio vai se aproveitar da fraqueza humana de Cristo, nosso Senhor, como se aproveita das nossas, para tentá-lo. E, através dessas tentações, nosso Senhor mostra que nós somos capazes de vencer, mostra que Ele pode nos ajudar. E Ele nos dá as dicas de como havemos de vencer a tentação do maligno. Essas tentações se apresentam para nós em 3 graus diferentes. Essa topografia também é para nós importante. Esse movimento ascendente da tentação na nossa alma é importante para que nós conheçamos o nosso coração e para que nós nos armemos das armas da justiça, como diz São Paulo, para combater o demônio. O primeiro nível da tentação é como o chão do deserto, é essa tentação que o demônio oferece para nosso Senhor de satisfazer as suas vontades, os seus sentidos. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E nosso Senhor responde para ele: retira-te, Satanás, nem só de pão vive o homem. Tantas e tantas vezes, meus amados irmãos, nós também somos tentados nos nossos sentidos. Nós somos tentados naquelas faculdades que nós temos e que são nos dadas por Deus, mas para que vivamos conforme a sua santa vontade. Nós temos fome, é verdade, mas nós precisamos controlar a nossa fome. Nós temos a faculdade da visão, mas nós precisamos controlar a nossa vista. Meus amados irmãos, nós não podemos viver como vivem os animais, dando vazão a todos os nossos sentimentos e a todos os nossos desejos. O desejo da nossa sensualidade, das nossas faculdades sensíveis, é, como dizia um monge, como uma criança mimada. Ele quer a todo momento. Eu quero aquilo, quero um sorvete, quero uma bala, quero um brinquedo. Quero. Mas nós não damos às crianças tudo aquilo que elas querem, porque é extremamente prejudicial para elas. Nós vamos mimá-las, nós vamos prejudicar sua saúde, e assim também com as nossas faculdades. Nem só de pão vive o homem, nem só da satisfação dos nossos desejos nós vivemos, caríssimos irmãos. E por isso precisamos treinar a nossa vontade, precisamos subjugar a nossa vontade. Nem só de pão vive o homem.
E fazendo um movimento ascendente, à medida que a tentação nós vamos vencendo, o demônio tem inveja de nós, ele leva-nos para um nível superior. E coloca-nos no alto de um morro, coloca Jesus no alto de um morro, no alto do pináculo do templo, aliás, e diz para ele: lança-te daqui abaixo, e assim todos acreditarão que és verdadeiramente o Filho de Deus, pois está escrito que nem uma só pedra ferirá o seu pé, e os anjos do céu serão obrigados a te salvar. Essa também, meus amados irmãos, é uma tentação que nos aflige a todo momento. Nós nos garantimos na nossa filiação divina e estamos a todo momento a pensar que um Deus tão bom, tão cheio de misericórdia, rico de fato em misericórdia, jamais nos condenará à morte. E aí nós permanecemos sem conversão, imersos nos nossos pecados, acreditando que no próximo final de semana conseguiremos confessar e que assim nós vamos levar a nossa vida tranquilamente. Mas de Deus não se zomba, meus amados irmãos, não se pode tentar a Deus. Retira-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos zombar da misericórdia de Deus. Precisamos nos converter aqui e agora. Eis o tempo aceitável, eis o dia da salvação. E ainda mais, num grau superior de tentação, o demônio agora leva Jesus para o monte mais alto da terra e oferece para ele todos os reinos da terra, se ele, se prostrando, o adorar. Aqui se encontra, meus amados irmãos, a tentação que também nós temos de agradarmos ao mundo, de possuirmos o mundo. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro se nós viermos a perder a nossa alma? Lembremos-nos, nós somos pó, e ao pó havemos de tornar. E é aí que nosso Senhor diz mais uma vez para ele: retira-te, Satanás, e agora definitivamente, só ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Esse é o propósito da nossa vida, nós aprendemos desde cedo no catecismo. Nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois sermos felizes para sempre no céu. Aí está, meus amados irmãos, Cristo Jesus deu-nos o exemplo de que nós precisamos vencer as nossas tentações. Eis o tempo aceitável. Tenhamos presente o dia da nossa salvação. Se morrermos em amizade com Cristo, se formos achados no último dia, no momento do qual depende toda a nossa eternidade em amizade com Ele, nós havemos de nos salvar. E aí, meus amados irmãos, será grande a nossa recompensa no céu. No entanto, se nós formos achados em inimizade com Deus, se nós estivermos imersos nos nossos pecados, nós seremos lançados no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Não, meus amados irmãos, trabalhemos pela nossa salvação, trabalhemos nessa quaresma pela conversão de nossas almas, colaboremos. O Deus que nos criou sem a nossa ajuda não nos salvará sem a nossa ajuda. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, a Virgem dolorosa, que ela nos ensine o caminho de volta para Cristo nosso Senhor, o caminho para o coração sacratíssimo de Deus nosso Senhor, que dilexit-nos, que nos amou e nos amou até o fim, entregando a sua vida por nós. Façamos esse momento de introspecção nessa quaresma, voltemo-nos para os nossos corações e encontremos a misericórdia de Deus que quer salvar a todos os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.